Chega junto que eu vou lançar a braba. Milionários e Bolívar empatam na Colômbia e Flamengo volta a depender apenas de si para se classificar no Grupo E e eu vou explicar como. Diretoria baixa o valor dos ingressos para o confronto desta quarta-feira no Maracanã pela Libertadores para contar com a torcida ao lado do Mengão. Aliados de Rodolfo Landim sugerem Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza para o lugar de Tite e consultoria aponta mais de 2 bilhões de reais de dívida do Corinthians, adversário deste sábado no Brasileirão, e indica o Flamengo como solução para sair do atoleiro. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. O botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Tô aqui ainda no aeroporto de Santiago, aguardando o meu embarque para o Rio de Janeiro. Graças a Deus, voo direto, pisando de novo na cidade maravilhosa, até porque a gente já tem que se concentrar para o jogo deste sábado, 4 da tarde, no Maracanã. Importantíssimo para o Flamengo dar a volta por cima. O Flamengo tem que começar a curva ascendente. O Flamengo tem que começar a se recuperar na temporada. E nada como vencer um adversário do porte do Corinthians no Campeonato Brasileiro para que o rubro-negro ganhe ainda mais confiança. Inclusive, já pensando no confronto da quarta-feira da semana que vem, diante do Bolívar, pelo Grupo E da Libertadores. Inclusive, vamos falar a respeito disso. Tem gente falando que o Flamengo precisa, né, de uma combinação de resultados. Não precisa e eu vou explicar como. Ó, confia em mim, né? Matemática era a minha melhor matéria na escola e eu vou explicar exatamente porque isso é importante, você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer. Mas antes desse jogo tem um compromisso pelo Brasileirão no sábado e o Flamengo precisa vencer e o Corinthians tem que tirar o pé do atoleiro. E a curiosidade sobre esse confronto, chamado Clássico do Povo, que reúne as duas maiores torcidas do país, é que a Ernst Young, que inclusive faz a auditoria das contas rubro-negras no balanço contábil que é divulgado todo trimestre e ao final do ano também vem o balanço do exercício anterior, ela tem feito consultoria ao Corinthians. Ela é uma das 4 maiores empresas de consultoria e assessoria de finanças no planeta. E ela determinou o seguinte: o Corinthians simplesmente deve mais de 2 bilhões de reais, somando passivos e ainda o financiamento da Arena de Itaquera, né, são mais de 2 bilhões. Para que você tenha uma ideia, o Corinthians, somente este ano, terá que pagar, segundo o estudo que foi feito, só de juros, mais de 200 milhões de reais. E a solução não é outra, né? Se espelhar no que o Flamengo fez na década passada. Esta é a recomendação da Ernst Young para que o Corinthians saia do atoleiro, ou seja, reestruturação administrativa e austeridade financeira, né? É solução básica, passar a gastar menos daquilo que arrecada, né? É algo que é o beabá da contabilidade, né? Mas poucos clubes no Brasil fazem isso. E foi dessa forma que o Flamengo não teve mágica, não teve varinha de condão, não teve falcatrua, não teve nada. O Flamengo simplesmente fez o beabá das finanças para hoje ter essa condição financeira, né? Lembrando que a administração anterior do Duílio, né, chegou a fazer uma consulta ao ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, justamente para receber uma ajuda, um auxílio, uma consultoria, uma assessoria financeira, né, de como o Corinthians poderia sair do atoleiro naquela oportunidade. Mas os números realmente impressionam e inclusive são bem maiores, 500 milhões de reais, meio bilhão de reais a mais do que a previsão da administração anterior do Clube Paulista, de que o Corinthians devia algo em torno de 1,5 bilhão, que já é um grande absurdo, né, que já é um valor realmente gigantesco. Lembrando que o Corinthians não consegue chegar nem a 1 bi de receita, né? Tem até potencial para passar disso, porque o Corinthians é um clube de grande porte, tem uma grande torcida, né? Mas hoje ainda não. E justamente por conta disso, a dívida do Corinthians hoje é impagável. O Corinthians tem que pensar no longo prazo. Então esse é o cenário, né? E o Corinthians, se quiser passar a respirar, porque vive um período de asfixia financeira, né, tem que se espelhar realmente
no que o Flamengo fez. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap, para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube e a fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E ainda continua o clima de ebulição com relação aos últimos insucessos do Flamengo. Apesar do martelo batido da decisão tomada pelo presidente Rodolfo Landim, que não quer demitir o técnico Tite por dois motivos. Primeiro, ele não vê um outro treinador de mesmo peso, de mesmo nome no mercado para substituir o Tite no Flamengo. E segundo, porque tem multa rescisória. E aí é coisa de 20 milhões, né, do Tite e de sua equipe técnica em conjunto, para que haja uma descontinuidade do atual trabalho no comando no Ninho do Urubu. Então por isso ele não pretende tirar o Tite do comando. Lógico, se houver uma derrota nesse sábado para o Corinthians dentro do Maracanã pelo Brasileirão, pode ter certeza que o clima, que já é péssimo, ficará insustentável. E aí, se o Landim quiser manter o Tite, é capaz dele cair junto. Então, existe toda uma pressão em cima e dos aliados do Tite, que inclusive já elegeram qual seria o seu substituto, o substituto do Landim, né? Não do Tite. Seria Juan Pablo Vojvoda, o argentino que comanda o Fortaleza e que seria aí o grande nome para assumir o comando técnico do Flamengo. Ele que vem realizando um excelente trabalho, né, já de algum tempo no Fortaleza, embora tenha sido contestado, né? Ele que perdeu o título da Copa Sul-Americana no ano passado para a LDU e não foi na altitude, né? E esse ano também sofreu um duro golpe, já que o Fortaleza perdeu a final do Campeonato Cearense, né? Do Campeonato Estadual para o arquirrival Ceará, quebrando aí uma sequência, uma longa sequência, né? Conquistando os títulos aí, uma longa hegemonia, né? No estado do Ceará. E por isso, logicamente, ele sofreu algumas críticas da imprensa local. Mas, primeiro, na avaliação do Landim, ainda que tenha realizado um bom trabalho no Fortaleza, Vojvoda estaria um degrau abaixo do Tite. E outra, né, na avaliação do Landim, nada garante que o Vojvoda, saindo do Fortaleza, ele realizará o mesmo trabalho no Flamengo, que é um clube que tem maior projeção, inclusive internacional, e consequentemente maior pressão em cima do trabalho do treinador, né? E o próprio Vojvoda, né? Existe uma dúvida se ele realmente gostaria de sair do Fortaleza e assumir o Flamengo. Vale destacar que diversos grandes clubes do futebol brasileiro tentaram sem sucesso a contratação do treinador, incluindo o próprio Flamengo. Em 2022, antes da contratação do Dorival, houve uma consulta ao staff do Vojvoda que deixou bem claro que não tinha a intenção de deixar o Leão do Pici naquela oportunidade. E você, o que acha? Você acredita que Vojvoda seria um bom nome para substituir o Tite? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você já ouviu falar em portabilidade de energia? Pois é, você pode escolher de onde vem a energia que você consome e mais, pode escolher quanto quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba disso, porque elas compram das produtoras a energia mais barato e vendem mais caro para você. Tá entendendo o mecanismo? Mas você pode, inclusive, comprar direto de quem produz. É o caso da Green Energy, que produz energia limpa, renovável, abundante e barata. Energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e você pode ter uma economia de 10% a 15% na sua conta de luz, que a gente é obrigado a pagar todo mês e muitas vezes é a nossa grande dor de cabeça. Agora, imagina isso ao longo dos anos e décadas. Olha quanto você já deixou de economizar. Tá entendendo? Porque não querem que você saiba, mas você pode obter maiores informações com Vitor Almeida, que é representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso. Tenho certeza que quando você descobrir quanto você pode economizar, você vai migrar na hora. A Green Energy, energia solar para todos. E o Flamengo baixou o valor dos ingressos para a próxima quarta-feira, quando vai receber o Bolívar no Maracanã pela quinta e penúltima rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. O jogo virou de vida ou morte, só a vitória interessa nesse compromisso. Então,
Flamengo que baixou o valor, baixou consideravelmente, né? Em se tratando de Libertadores, né? O Flamengo vai colocar setores Norte, Sul e Leste superior a R$60. Isso mesmo. Por exemplo, quem for do plano Diamante, do sócio torcedor, vai pagar apenas R$15 no valor do ingresso. Leste inferior a R$80. Oeste inferior, R$100 e Maracanã mais R$500. É isso mesmo. Portanto, o Flamengo baixando consideravelmente o valor dos ingressos para dar um atrativo, atrair a torcida para o Maracanã nesta quarta-feira. Flamengo que precisa da participação do torcedor, porque a torcida do Flamengo faz diferença para este compromisso. Flamengo que precisa vencer a todo custo a equipe do Bolívar, né? E, lógico, mesmo com todos os insucessos, né, obtidos, né, a gente entende o torcedor um pouco ressabiado, um pouco cabreiro com o Flamengo, mas a gente sabe que a torcida não sai do lado do Flamengo. Num pior momento, o Flamengo sempre pode contar com o seu torcedor. Eu só espero que, além do apelo da diretoria, que a diretoria também cobre dos jogadores, que eles correspondam em campo, pelo menos em empenho, em dedicação, em entrega, em suor, em sacrifício, né? A presença do torcedor, né? Que honre a presença do torcedor, que eu tenho certeza que na quarta-feira da semana que vem vai lotar o Maracanã e vai empurrar, vai ser o 12º jogador dentro de campo. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre, que é patrocinador do Flamengo, tem um de seus principais produtos, o Mercado Pago, que é um aplicativo que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar, fazendo pagamentos, compras com total segurança e proteção. No site do Mercado Livre, por exemplo, além de recarga de celular e recarga no cartão de transporte. Sabe o que é melhor? Utilizando o link no comentário fixado aqui do vídeo para baixar no Mercado Pago, na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$40, você ganha um super desconto de R$10. Não vai perder essa, né? Então, vá ao comentário fixado, baixe o Mercado Pago, abra a sua conta, solicite o seu cartão, já comece a movimentar e dê moral para quem é parceiro do Mengão. E ontem, um resultado fantástico para o Flamengo. O Milionários empatou com o Bolívar no El Campín, em Bogotá, pelo placar de 1-1. Mesmo placar do empate entre Flamengo e Milionários na estreia rubro-negra na Libertadores da América. Por que esse resultado é muito bom? Porque segura o Milionários, né? Se vencesse, né, ultrapassaria o próprio Flamengo. Poderia ultrapassar o próprio Flamengo. E aí o Flamengo poderia virar a lanterna do grupo. O Flamengo continua como terceiro colocado. E também segura o Bolívar, que continua dependendo de um ponto para se classificar. E aí, qual é a matemática? O Flamengo volta a depender apenas de si. Mas você vai dizer, ninguém está falando isso. Está todo mundo falando o contrário, que o Flamengo não depende apenas de si. Depende, e eu vou explicar para você. Vai na minha, que eu me garanto em matemática, me garanto muito. Então vamos lá. Com a atual configuração, o Bolívar chegou a 10 pontos, com 3 vitórias e um empate no grupo E. O Flamengo tem 2 derrotas, um empate e uma vitória, com 4 pontos. Acima do Flamengo, ainda tem o Palestino, com 2 derrotas e 2 vitórias. 6 pontos conquistados contra 4 do rubro-negro. Enquanto a equipe do Milionários tem apenas 2 pontos, não venceu ainda, né? Tem 2 empates e 2 derrotas. Então, qual é a matemática para o Flamengo? Na próxima quarta-feira, o Flamengo precisa vencer por uma boa margem de gols, ou seja, tirar o saldo do Bolívar. O ideal é o Flamengo vencer por 3 ou mais gols de diferença. Por quê? Iguala o saldo com o Bolívar. Hoje, o saldo do Bolívar é de 6 e o do Flamengo é nulo, é de 0. Enquanto Palestino e Milionários têm um saldo de -3. Né? O saldo é muito ruim do Palestino. E essa é a grande desvantagem do Palestino. Por quê? E aí, o Flamengo não precisa depender do resultado do Palestino com o Milionários. Né? Por quê? Eles vão jogar antes. O Flamengo já entra em campo sabendo qual é o placar. Por quê? Qual é a grande sacada? Além de tirar o saldo do Bolívar, o Flamengo precisa ficar à frente do Palestino no saldo de gols. Ou seja, o Palestino pode golear o Milionários. Matematicamente é possível, embora eu acho pouco provável, né? Principalmente jogando fora de casa. Mas pode acontecer de golear, meter 6-0, por exemplo, no Milionários, e aí fica com saldo de 3. O Flamengo ganhando de 3-0, todo mundo com saldo de 3. Né? Imagina, né? E aí, se ganhar de 7-0, o que acontece? O Flamengo vai ter que também fazer 4-0 no Bolívar, para ficar sempre
né, com um saldo à frente ou então igualado com o Palestino. Por quê? Isso obriga o Palestino a vencer, porque um empate não favoreceria o Palestino. Por quê? O Flamengo vai encarar o Milionários na última rodada do Grupo E, vencendo, e a equipe do Palestino empatando, iguala, né, em pontos, e no saldo vai passar. O Flamengo passa, né, o Palestino. Mas você vai dizer, mas então você está contando com o placar do Palestino? Não. Por quê? Palestino e Bolívar, as duas equipes se encontram. Ou seja, Flamengo, né, depende apenas de si. O Flamengo vai entrar em campo, o Palestino vai jogar na terça-feira. O Flamengo já entrará em campo sabendo quanto foi o jogo. E eu tô vendo aqui o pior dos cenários, que é a vitória do Palestino fora de casa. Porque pode haver um empate com o Milionários e o Milionários pode vencer. E aí o caminho fica pavimentado para o Flamengo. Mas estou contando com o pior dos resultados, que é a vitória do Palestino, né? O Flamengo entra em campo sabendo de quanto terá que vencer o Bolívar, né? Então a questão é essa: o Flamengo tirar o saldo do Bolívar, continuar com um saldo superior ao do Palestino. Assim, na última rodada, Bolívar e Palestino vão brigar diretamente por uma vaga. E o Flamengo ficar dependendo apenas de si para vencer o Milionários e ficar com a vaga restante. Isso para se classificar na segunda colocação, né? Porque o Flamengo ainda tem chances de se classificar como primeiro colocado do grupo. Ainda tem chances, né? Aí sim, aí precisa de uma combinação de resultados, né? O Palestino tem que perder pontos, e aí Flamengo, né, torcendo por um empate entre Bolívar e Palestino, por exemplo, ou uma derrota, empate não, mas tem que ser uma derrota, né, do Bolívar para o Palestino, porque aí dessa forma o Flamengo conseguiria se classificar na segunda colocação, na primeira colocação com 10 pontos, né? Ultrapassaria em saldo o Bolívar e a equipe do Palestino, portanto, ou seria eliminada ou eliminaria o Bolívar, né? Caso, né, perder ou empatando com a equipe do Milionários. Então, a situação é essa, gente, né? O Flamengo volta a depender apenas de si. Coloca isso na sua cabeça. O problema é esse, né? Que os resultados podem ajudar. O Flamengo não se ajuda, né? Então, por exemplo, o Flamengo tem que ganhar de 3-0 do Bolívar. O Flamengo não está jogando futebol para ganhar de 3-0 do Bolívar em casa, né? Mas vamos torcer, vamos acreditar. Eu acredito na classificação rubro-negra para a fase mata-mata da Libertadores. E você? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.